Voltamos com a Alerj Entrevista, que hoje fala sobre pré-sal. Conosco no estúdio, o deputado Domingos Brazão. Deputado, São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. Essa medida de conservar esses impostos beneficiando o estado de São Paulo pode buscar votos para uma corrida presidencial? Aí nós temos que separar, né, isso em dois pontos. Por exemplo, a emenda do José Serra que coloca petróleo e energia tributado na distribuição favorece o estado de São Paulo. Já a exploração abaixo das chamadas camadas de pré-sal, ela também prejudica parte do estado, prejudica São Paulo e Espírito Santo, porque eles também seriam afetados, porque de acordo com a linha ortogonal, pega também uma parte do Espírito Santo e uma parte de São Paulo, sendo que a maior parte do estado do Rio de Janeiro. Campos, ela tem em torno de 800 quilômetros que vai do Espírito Santo até Santa Catarina, né? Mas os mais afetados seriam o Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, no que se refere à chamada pré-sal. São Paulo é um estado muito dividido, não é? São Paulo, historicamente, o PSDB tem uma influência política eleitoral grande. Não repete no Rio de Janeiro isso, né? No Rio de Janeiro, o partido com maior concentração eleitoral dos últimos 15 anos, pelo menos, é o PMDB, né? Então, o PMDB é que tem mais liberdade de fazer esse trabalho, no caso, essa pressão eleitoral. São Paulo, PT também é um partido que tem lá uma votação bastante expressiva, né? E o PSDB. O Rio de Janeiro, hoje, o PMDB continua, né, a maior bancada do Brasil de deputados estaduais, de câmaras de vereadores, de prefeitos. Nós temos mais de 60 prefeitos, enfim. Então, o PMDB tem uma força política no estado do Rio de Janeiro muito grande. E por estar fora, a princípio, de ter um candidato à presidência da República, o PMDB novamente parece que vai ser a noiva, né? E a noiva terá que ser agradada, não é isso? Então, eu acho que para um candidato ter um palanque que dê resultado no Rio de Janeiro, eu acho que a primeira proposta que ele deve pautar é devolver o que nos foi retirado e nos assegurar que não mexerá nas chamadas camadas de pré-sal. É isso que nós estamos tentando conscientizar a bancada do PMDB do Rio de Janeiro e dizer que eu acho que a resposta é essa. Tá? Enquanto não tiver uma proposta objetiva, concreta para esse tema, não se vale a pena discutir os outros temas, porque aí será um varejo. Porque com esses recursos nós certamente vamos conseguir investir na saúde, na educação, na segurança, que é um outro tema importante para que a gente possa, de uma vez por todas, resgatar o estado do Rio de Janeiro, colocar o Rio de Janeiro no seu lugar. Vale a pena lembrar que o Rio de Janeiro está perdendo e já perdeu posição até para o estado de Minas Gerais. A nossa arrecadação caiu e certamente é uma briga fundamental. O governador Sérgio Cabral já sinalizou que não concorda com essa redistribuição dos royalties do petróleo, mas ele também faz parte da base do governo. Será que nessa briga ele vai assumir esse desgaste político de tentar trazer para o Rio, ou melhor, manter no Rio esses royalties do petróleo? Eu não vejo como um desgaste político, ao contrário. O governador é um homem sensato. Então, assim que ganhou a eleição, procurou estabelecer um diálogo com o governo federal, porque os eleitos são servidores dos demais e jamais seus senhores. Então, as vaidades são colocadas de lado e você, a partir daquele momento, tem que fazer uma pauta positiva. Então, o governador trabalhou muito bem e tem conseguido grandes avanços nessa linha de diálogo entre o governo federal e estadual. Pois bem, veio a eleição para prefeito de todas as cidades e o governador apoiou o prefeito Eduardo Paes do PMDB. Eu, no primeiro turno, tinha um outro compromisso, honrei o meu compromisso, mas no segundo turno nós estávamos também, né, perfilados, trabalhando com o nosso candidato do PMDB, o Eduardo Paes.
Hoje você tem o governo federal, o governo do estado e o governo municipal, na pessoa do prefeito, trabalhando juntos. Então esse é um ponto, estar afinado politicamente. Agora, tem coisas que não se pode abrir mão, né? E certamente o petróleo, que foi uma coisa que Deus colocou no estado do Rio de Janeiro, né? Eu costumo brincar dizendo que talvez, sabendo os presidentes que nós íamos ter, Deus colocou aqui o petróleo para ajudar o estado do Rio de Janeiro, né? Então a gente não pode abrir mão disso. Isso não é rachar com o governo federal, mas é sim aproveitar esse bom relacionamento para mostrar para o governo federal que não se pode fazer isso com ninguém, que dirá com o Estado amigo que tem acolhido o presidente, né, tanto quanto o Estado do Rio de Janeiro. Eu diria que o Estado do Rio de Janeiro e o governador Sérgio Cabral têm sido talvez mais parceiro do presidente Lula e do governo federal do que até muitos governadores do próprio Partido dos Trabalhadores. Então, o que nós queremos na troca disso é consciência, né, naquilo que é realmente importante para o desenvolvimento do Estado, até porque você foi muito feliz numa outra fala, que você disse que esse presidente trabalha de um jeito, outro pode ter uma outra medida e nós não podemos estar de pires na mão esmolando a Brasília. Nós queremos aquilo que é nosso. Só para se ter uma ideia, estima-se uma perda de 9 bilhões de reais com essa mudança na arrecadação. Até 2017 seriam mais de 17 bilhões de reais. A bancada do Rio no Congresso está unida para comprar essa briga? A bancada do Rio está unida, está se mobilizando. Agora, aquilo que eu falei, eu acho que isso é uma briga de todos nós. Nós temos que buscar, organizar, né, e trabalhar. Todas as instituições não governamentais, ONGs, universidades, né, sobretudo as universidades jovens que têm um peso, né, importante nas reivindicações e nas grandes reivindicações nacionais, né? Eu acho que é um trabalho de todos nós. Para finalizar, deputado, essa votação no Congresso vai ser... Bom, essa votação vai reunir todos os estados. E estados produtores de petróleo são 3. O Rio de Janeiro tem condições de vencer essa briga? O Rio de Janeiro tem 84% da produção nacional do petróleo. E nessa briga do pré-sal, o Rio de Janeiro conta ainda com os estados do Espírito Santo, São Paulo e talvez ainda Santa Catarina. Quer dizer, então eu acho que é bem interessante, o momento é oportuno, porque eu não acredito que os presidenciáveis tenham coragem de assumir essa bandeira se perceberem que há essa mobilização em torno desse tema. Deputado Domingos Brazão, muito obrigado pela presença do senhor. O Alerj Entrevista fica por aqui. Se você quiser rever este programa, pode acessar www.tvalerj.tv. Até a próxima.